Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o nosso comentário à obra de Francisco de Osuna, terceira abecedário espiritual. Nós estamos aqui no segundo tratado, capítulo 8º, onde ele vai trabalhar do sétimo e último benefício pelo qual devemos dar graças. É o nosso 10º encontro. Eu peço, como eu falei já em outro vídeo, desculpa a vocês por ter parado um pouco com os vídeos, porque eu fui fazer uma consulta e eles acabaram me colocando no CTI por uns dias. Agora estou me recuperando aos poucos. Então, capítulo 8º, do sétimo e último benefício pelo qual devemos dar graças. Sempre reconhecer as graças divinas. A graça divina antecede as nossas ações, porque sem ela nada podemos fazer. Ela nos acompanha, é uma graça coadjuvante, e ela também nos faz perseverar na graça final. Então, sem a graça, nós não podemos fazer nada. E, ao mesmo tempo, reconhecer essa ação divina em nossa vida e sermos agradecidos, dar graças. O sétimo benefício pelo qual devemos dar graças a Deus é por ter nos prometido a glória celestial, a eternidade. Se os filhos de Israel se orgulhavam, consideravam e agradeciam a esperança da terra prometida, que é a terra de Israel, quanto mais o cristão com a esperança do céu prometido, a terra eterna, o reino de Deus. A promessa do reino dos céus é o que mais pregou o nosso Senhor. Exemplo disso é quando diz o Evangelho: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Lucas capítulo 12, versículo 31. Isso pareceu aos discípulos como coisa árdua e acima de suas forças. Ninguém pode merecer coisa tão grande como o reino dos céus. Mas o Senhor, que conhecia seus corações, respondeu dizendo: não temas, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Temos que agradecer tudo isso. Com essas palavras confirmou sua promessa e tirou do coração deles toda a dúvida que tinham. Mostrou que Deus fazia isso por pura bondade, sem ter em conta somente os nossos merecimentos. E São João no Apocalipse: bem-aventurados desde agora os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansa dos seus trabalhos, porque as suas obras o seguem. Há uma interpretação aqui muito interessante de hoje, os mortos que morrem no Senhor. Primeiro, às vezes nós achamos que nessa vida estamos vivos, nós não estamos vivos, estamos mortos, porque o pecado nos faz mortos. Então, os mortos, nós que participamos dessa realidade do pecado, mas que vivemos essa realidade do pecado, mas morremos no Senhor. E é esta morte, que é a morte que nos dá a graça de vencermos o pecado e de vencermos a segunda morte, que é a morte biológica. Sim, diz o Espírito, que descanse os seus trabalhos, porque suas obras o seguem. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Assim os justos entram no reino primeiramente pela misericórdia de Deus, como água essencial, e depois pelas obras, como condição e circunstância. Por essa promessa, devemos dar graças a Deus sem cessar e louvar com o salmista. Eu cantarei eternamente as graças do Senhor, anunciarei a tua fidelidade pela minha boca por todas as gerações. Com efeito dissestes: a graça está estabelecida para sempre. No céu estabelecestes a tua fidelidade. Salmo 88, versículos 2 e 3. Não te maravilhas que te diga para dar graças a Deus,
por algo que ainda não recebestes. São Paulo diz a Timóteo: quanto a mim, estou pronto a ser imolado, falando da sua morte, do seu martírio. E o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, isto é, a missão que ele recebeu. Terminei minha carreira, isto é, ele cumpriu a missão que lhe foi dada. Guardei a fé, permaneceu firme na fé em todas as situações que ele viveu. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 7. Paulo ainda não recebera a promessa, mas não cessava de dar graças. No Levítico, o Senhor ordenava que os judeus fizessem oferendas e ação de graças por todas as coisas que esperavam receber. Então, ser agradecido. Tudo é de Deus. Pertencemos a Deus. O pecado não quer que nós tenhamos essa consciência. Mas quando conhecemos tudo isso, só nos resta agradecer. Agradecer esse sétimo benefício é dever de todo cristão. Mas aqueles que se afastam totalmente das consolações efêmeras dessa vida, o Senhor, já aqui na terra, lhes dá um certo gosto do paraíso. Figura disso é o povo de Israel, que somente recebeu o maná do céu quando acabou a farinha do Egito. Se alguém quer, vivendo ainda no deserto desta vida, degustar o pão dos anjos, deve se purificar de qualquer resquício da farinha com que se faz o pão dos pecadores, simbolizado aqui pelo Egito. Por isso, para ter um pequeno gosto do céu, devemos nos desprender até das menores consolações da terra. Também nós temos esse pão do céu na Eucaristia. Disto fala Davi nos livros dos Salmos. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Os poderosos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada lhes falta. Estamos aqui no Salmo 33, capítulo 9, versículo 11. Essas palavras são profundas, mas por ora não vou explicá-las. Somente gostaria de trazer uma figura das graças que devemos dar ao Senhor por este benefício, que se encontra no livro do profeta Daniel. Estando os três varões, Sidraque, Misaque e Abdênago, no meio da fogueira, que o rei Nabucodonosor ordenara fazer, apareceu um anjo que afastou as chamas de modo que não sentiam calor nem incômodo algum. Inspirados pelo Espírito Santo, os três cantaram, louvando, bendizendo e glorificando a Deus. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e da eterna exaltação. Sede bendito o templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e da eterna glória. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos e por estardes sentados sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito sobre o vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no firmamento dos céus, digno do mais alto louvor e da glória eterna. Daniel, capítulo 3, versículos 51 a 56. Os três varões são figuras de três potências da alma, que louvam a Deus. Quais são as três potências da alma? Memória, entendimento e vontade. Guardar na memória a compreendimento e a vontade determinada do livre-arbítrio, de fazer esse reconhecimento, que são postas na fogueira das más inclinações, e que o demônio, rei de soberbos, atiça. Deste fogo está escrito: fiz sair do meio de ti um fogo para te devorar. Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Essas três potências estão nesse fogo porque estão sujeitas a paixões corporais e moram na terra do inimigo.
O nome dos 3 varões também simbolizam as nossas 3 potências. Sidraque é campo delicado, que é a vontade limpa, que abomina o pecado. Neste campo, só Deus deve semear. Misaque é o que segura as águas, que é a memória, que deve estar em Deus, afastando-se de fantasias. São falsas, são criações humanas. Muitas vezes nós vivemos de fantasias, de realidades não existentes, coisas falsas. Nós devemos ter o pé na realidade e ver a nossa realidade diante de Deus. Abdênago, servo da claridade, que é o nosso entendimento quando tem a luz de Deus. Essas 3 potências, jogadas à força no fogo, não serão queimadas, pois ali desce Cristo, com o consolo da sua graça. Favorecidas assim as 3 potências, se junta para, com uma só boca e um só coração, cantar louvores e dar graças ao Senhor. O cântico desses 3 varões nos leva a dar graças a Deus por tudo, não somente pelas nossas obras, mas também pelas obras dos outros. Se te dizem que alguém está bem, louva ao Senhor, que cuida dele. Se dizem que em tal lugar há guerra, agradece o Senhor que livra a tua terra desse flagelo. Claro, rezamos sempre pela paz. Se ouves dizer que alguém está doente, agradece o Senhor que dá a essa pessoa ocasião para ser paciente e ganhar méritos. E dizem que se curou, louva o Senhor que lhe deu saúde para o servir. Se sabes das fadigas de alguns, bendiz o Senhor, que por esse meio traz à memória o descanso do céu. Se dizem que tal pessoa é bom pregador, agradece o Senhor que reparte os seus dons como quer. Se alguém pecou gravemente, louva a misericórdia de Deus que te preserva de fazer o mesmo. Se alguém te critica, agradece ao Senhor que não julga como os homens. Não encontro coisa no mundo má ou boa que não possa ser ocasião para louvar a Deus. Tudo é ocasião para louvar a Deus. Mesmo as situações mais difíceis, terríveis, complicadas, os grandes desafios, sempre louvar a Deus, que te deu capacidade, que te deu força, que te deu saúde, que te deu entendimento, que te deu vontade, né? E que te faz enfrentar, mesmo nas dores do dia a dia, esses desafios. Pratica esse exercício e tirarás muito proveito. Ao agradeceres a Deus por tudo, ficarão edificados os que te ouvem. Te guardarás palavras ociosas e te tornas merecedor de uma grande recompensa. Depois nos preparamos para o 3º tratado. O 3º tratado vai mostrar como a alma deve se comportar com Deus, dizendo: sou cega, surda e muda. A importância da mansidão. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.